Olá pessoal, estamos começando mais uma vez o nosso podcast Ele Vive. Obrigado a você que está acompanhando, tem nos acompanhado aí nas redes sociais. Já quero convidá-los a acompanhar também o Studio Box, que cede pra gente esse espaço maravilhoso para que nós possamos gravar os podcasts. E se você quiser ter o seu podcast, vem com a gente também no Studio Box, que eu tenho certeza, vai ficar demais seu podcast também, viu? Gente, ó, nós estamos falando, né, nessa série aqui de podcast sobre a fé, né? Tratamos vários assuntos no primeiro episódio e eu continuo aqui com o pastor Matheus Sanches, que está trazendo para a gente alguns fundamentos também da Bíblia, falando sobre a fé. Pastor Matheus, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente. Obrigado, sempre um prazer estar com você aqui. Pastor, vamos falar agora sobre o que é fé do ponto de vista bíblico. Porque a fé no dia a dia, a gente sabe, a gente vai ter na vida, vai vivendo. A gente até falou no primeiro episódio que a palavra fé a gente usa até a qualquer momento, né? A gente confunde fé com esperança. Se você não assistiu ou não ouviu esse episódio, dá uma olhadinha aí no episódio anterior que a gente fala sobre fé e esperança, que são diferentes. Mas no ponto de vista bíblico, pastor, o que é fé? Então, é muito importante, não sei se você vai lembrar, no começo do episódio anterior, nós estávamos conversando por que as pessoas não têm falado sobre fé. Uhum. Por conta, eu fiz questão de não entrar nesse assunto no primeiro, para a gente conseguir diferenciar bem o ponto. Uhum. Você percebe que eu bati muito na tecla de que a fé é uma certeza. E apliquei a fé à salvação. Os principais exemplos que eu te dei foi a fé aplicada à salvação. Sim. Então isso foi trabalhado por anos. Então nunca ninguém é um ponto em comum de várias doutrinas. A fé para a salvação é gerada pelo Espírito Santo ao ler a palavra de Deus ou ouvir a palavra de Deus. Ela traz uma certeza no meu coração daquilo que a Escritura diz e isso torna uma certeza inabalável, mesmo que eu passe por provações e tribulações, como é uma certeza, aquilo cresce, me gera perseverança, perseverança gera integridade e maturidade. Sim. E aí quando no último século as pessoas começaram a trazer fé para a prática, alguns exageraram. E aí os mais céticos continuaram não acreditando que a fé poderia ser aplicada nas coisas do dia a dia. E aí eu até separei um texto aqui para a gente ler. Olha que interessante isso daqui. Só para te dar um pano de fundo, Jesus está saindo ali de Jerusalém, indo para Betânia, e ele passa, ele quer comer um figo, e aí não tem fruto, porque não era tempo. Sim. E Jesus amaldiçoa aquela figueira. Ele fala que nunca mais haja fruto em ti. Aí acontece, Jesus vai no templo, purifica o templo. Os discípulos perguntam também essa parte legal, quando ele pergunta por que, Senhor? Né? Isso, agora no 20, exatamente essa parte, olha. Verso 20 de Marcos 11. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse. E aqui começa uma grande lição de fé. Ótimo. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Não vai receber. Lembra que a diferença da esperança? Credes que recebeste. Então aqui está falando sobre fé mesmo. Né? Credes que irá receber seria esperança. Credes que recebeste. Já recebeu. Já recebeu. Já está feito. E será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui ele deixa um caminho da fé. Primeiro, ele fala para que você verbalizar a sua fé. Então, se você disser a este monte, crer que se fará o que disse, então acontecerá o que você disse. Então, a fé para a prática do dia a dia, ela se manifesta na voz. As palavras são importantes. Então, a partir do momento que você acredita em algo, você precisa falar. Sim. Segundo, você precisa falar como alguém que já recebeu. Já recebeu. Eu já tive algumas experiências de fé. Mas eu gosto... A fé é bom você começar ela com coisas pequenas.
E depois você vai crescendo, porque a fé cresce. Até porque nós somos tão pequenos, porque se a gente começa com um grande, a gente já vai se frustrar, porque não é dessa maneira, né? Não é só o simples fato, né, de eu começar a falar, né? Tem até mantras que falam, né? Isso, exatamente. Fale trocentas vezes tal coisa que vai acontecer. E é importante, você tocou num assunto muito importante, que a grande diferença da fé para o pensamento positivo, que gera o mantra, é que a fé não ignora a realidade visível, mas ela sobrepõe a realidade visível pela palavra de Deus. Então, eu vou te dar um exemplo disso. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança que se faria aquilo que o Senhor disse porque ele tinha uma palavra de Deus. Como assim? O que é crer contra a esperança? Olha que interessante, nós falamos de fé e esperança. O que podia se esperar de um homem de quase 100 anos com uma mulher de quase 90 anos? Não podia se esperar nada. A respeito de filhos, não. A Bíblia diz que ela já tinha perdido vitalidade, ele também. Ou seja, ela já tinha passado a menopausa por muitos anos e ele não tinha mais vitalidade sexual. E aí Deus vem e fala que você vai ser pai de multidões. E sua mulher, Sara, dará à luz. Como? Então, Ele fala como, senhor? a esperança é negativa. Mas a certeza de que quem disse é poderoso para fazer o que disse que ia fazer, mantém ele convicto mesmo contra a esperança. Então ele não ficou assim... Sara não é velha, Sara não é velha. Eu sou novo, 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 eu sou jovem, eu sou jovem, eu sou jovem, eu sou jovem. Então não é isso a fé. Ele falou, olha, humanamente falando, é impossível. Eu já tenho quase 100 anos, minha mulher já tem quase 90 anos, ela já passou da menopausa há muitos anos, eu não tenho vitalidade há muitos anos. E não tinha ainda os remedinhos para ajudar os homens naquele tempo. Sim. Então não tem mais jeito para mim. Ser pai, fora de cogitação. Mas Deus disse que eu serei. E se ele disse que eu serei, eu tenho plena convicção de que ele é verdadeiro, ele diz a verdade. E em segundo lugar, que ele tem poder para chamar à existência as coisas que não existem como se elas existissem. Então ele tem poder para resolver essa parada. Seja como for que ele for fazer isso, ele vai fazer. Então a diferença da fé para os mantras é que o mantra ou o pensamento positivo diz que você não pode pensar de forma negativa. E no processo de fé, Salomão vai dizer em Provérbios, eu não vou lembrar agora o lugar, ele vai dizer, bem-aventurado o homem que não se estriba no vosso próprio entendimento. Então, a fé, assim, meu olho está vendo que não dá, meu olho vê a doença, meu olho vê a enfermidade, eu constato todo fato, mas eu acredito plenamente que Deus tem poder de sobrepor a realidade humana através de sua realidade espiritual. E com humildade de saber que ele é soberano para me dizer não. Mesmo que eu mantenha a certeza daquilo. Então, eu costumo dizer assim, pastor, eu vou orar para alguém que está enfermo, para ela ser curada. Eu tenho plena fé que ela já está curada. Então, eu vou fazer uma oração. Senhor, eu quero agradecer pela cura, porque eu acredito que ela já foi curada. E a minha fé é tão poderosa para crer na cura dela e para me submeter à soberania de Deus se ele não quiser fazer. Mas eu não posso me justificar, porque Deus é soberano, e não aplicar a fé. Porque ele diz que esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsaram demônios, falaram outras línguas, expulsaram demônios, colocaram as mãos sobre enfermos, eles serão curados, pisaram serpentes, escorpiões e nada lhe causará dano. Existe uma promessa, uma palavra dele de que eu vou viver esses sinais. Então, a partir do momento que eu creio, aí que entra, baseado no que ele diz, eu falo. E aí ele fala aqui, ele vai dizer o seguinte, que tendes fé em Deus. Um estudo mais aprofundado desse texto, tem de fé em Deus, ele vai dizer que é uma fé do tipo de Deus. Que é uma fé do tipo de Deus? Aquela fé que diz, haja luz e houve luz. Então aquela fé que tem coragem de verbalizar as coisas por mais malucas que pareçam. E aí ele vai dizer que se alguém disser este monte, né, e não duvidar no seu coração, aí ele separa que aqui não é duvidar na sua mente, é duvidar no coração. Então quando fala de coração, está falando mais... do homem interior, não duvidar com o homem interior. Então, minha mente muitas vezes duvida. Eu falo uma coisa, eu verbalizo uma coisa, e minha mente fica assim, cara, você é louco? Como você está dizendo uma coisa dessa? Como que você pode ter certeza que isso vai acontecer? Fala menos, mas eu continuo falando. Porque ele nunca disse que eu não podia duvidar na minha mente. Minha mente é carnal. Ela pode errar. Ela pode errar e duvidar. Mas eu não me escoro sobre os meus pensamentos. Então aquilo vem do homem interior e eu mantenho, eu não duvido no homem interior. Aí ele vai dizer, por isso eu digo que tudo quanto em oração perdiz, você precisa crer que já recebeu. Assim, vai ser assim convosco. E aí ele traz a questão do perdão, porque a fé não é desvinculada de outras disciplinas bíblicas. Eu sou um homem muito de fé, mas sou avarento, sou um muito de fé, mas sou um adúltero, sou um homem muito de fé, mas sou... essa fé sua é muito mais em você
do que na graça e no poder de Deus de realizar aquilo da qual você está dizendo. Eu sou bom, eu consigo, Eu posso. eu sou bonzinho, eu sou bondoso. Isso está baseado naquilo que a gente falou no outro episódio. Sim. Que é o cara que tem a fé dele baseada num conjunto de valores morais que lhe foi ensinado quando criança, que o faz entender que ele é merecedor de tudo aquilo. Mas se você quer ter fé do tipo de Deus, você tem que observar as Escrituras integralmente. É por isso que alguém que observa as Escrituras de forma integral, ele não vai cair no engano de usar a fé como se ele fosse um super poderoso. De que tudo que ele faz tem que acontecer. E que se não está acontecendo, tem alguma coisa errada, tem um pecado, ou tem uma maldição. Que normalmente não é meu, né? É do outro. É alguém que está perto de mim, né? Exatamente, né? exatamente. É o problema sério de que nunca ninguém confessa inveja, nunca ninguém confessa problema pessoal, né? Então, assim, nasceu uma teologia que diz que se a pessoa está passando por dificuldade, é porque ela está errada, está em pecado. Porque se ela estiver fazendo tudo certinho, ela tem que prosperar. Tem que dar tudo certo. E isso atrapalha as pessoas de aplicar uma fé verdadeira. Eu vejo pessoas que aplicam fé em coisas que eu nunca fiz. E que são legítimas, coisas pequenas do dia a dia. E elas têm testemunho para contar. E eu não duvido desse testemunho. Porque são coisas que, embora ele não está usando um texto para fundamentar, não contradiz a Escritura. A pessoa está usando para as coisas pequenas do dia a dia, a fé dela. Mas eu estou dizendo de usar a fé vinculada a outras disciplinas espirituais, porque Jesus está ensinando sobre fé e, como de forma aleatória, ele insere dentro do assunto o perdão. Então, ou seja, se você está aplicando fé para alguma coisa, talvez o que você pediu não está acontecendo, não é nem pela falta de fé, é pela sua falta de perdão. Olha que interessante, a fé ela é bloqueada, ou a ação dela é bloqueada, porque você quis tratar a fé como um assunto à parte, e ela não é um assunto à parte. A fé está vinculada com outros assuntos importantes. Então você está aqui orando para que Deus... Muitas pessoas enfermas pela falta de perdão, e elas pedem uma cura para Deus, começam a declarar, não, eu estou curado, em nome de Jesus eu creio que eu já estou curado, mas vão morrer doente. E às vezes o problema nunca foi a falta de fé, foi a falta de perdão. Ou seja, não tratar a fé como algo à parte do evangelho. Ela faz parte de um conglomerado de disciplinas. Se você observar todas elas, você vai ter uma fé equilibrada. Não adianta ter só uma das coisas dos princípios bíblicos, né? Tem que ter um conjunto, né? E a mesma coisa ao contrário. Eu posso ser uma pessoa que perdoa, coração super aberto, mas eu não tenho fé. Exatamente. Né? Não tenho fé, não consigo falar, não consigo almejar, não tenho a fé. Exatamente. E pode ser uma pessoa com o coração totalmente... Exatamente isso que você falou. A pessoa ela é piedosa, uma pessoa que realmente foi transformada pelo evangelho, mas ela foi tão mal ensinada sobre a fé. Um amigo meu, há um tempo atrás, estava com câncer, e a doutrina que ele segue enfatiza mais a soberania de Deus do que a responsabilidade humana, e ele acabou entrando por um viés de que não adiantava pedir. Porque se Deus tivesse predestinado ele para morrer com aquele câncer, ele iria morrer com o câncer. A predestinação, no caso, né? Isso. E ele ia ao extremo. E eu falei, eu não vou discordar da sua raiz de pensamento. Mas eu não posso ignorar toda a Escritura. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do vosso coração. Por quantas vezes Jesus diz, o que queres que eu te faça? A pergunta não é o que eu quero lhe fazer. A pergunta é o que queres que eu te faça? Então, seja qual for a sua raiz de pensamento, não ignore a Bíblia por conta de uma raiz de pensamento. Entendeu? Não escolha, não selecione textos. Se a Bíblia está dizendo que se Jesus por diversas vezes chega no enfermo, no doente e fala assim para ele, o que queres que eu te faça? E sendo que ele está enfermo. Está enfermo. Sendo que ele está ali. Tô mal, tô passando mal aqui. E Jesus ainda pergunta, mas dá vontade de falar, mas o senhor não está vendo que eu tô mal? O que ele quer enfatizar? Que eu quero fazer o que você quer. O que você está precisando? E quando a pessoa chega para Jesus e ousa na fé e diz assim, Senhor, se tu quiseres, pode me purificar? Como que ele responde? Eu quero. Ou seja, a questão ali não era o poder. Já está, né? Acho que ele fala, já está. Não, ele fala assim, eu quero. Eu gosto desse texto que ele diz assim, Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. E engraçado que ele não diz assim, eu tenho poder para isso. E nem a pessoa que está impura duvida do poder. Ele fala, o poder eu sei que você tem. A minha questão aqui é se você quer ou não. E ele diz, eu quero. E seja curado, seja purificado. Então, é muito interessante
por muitas pessoas que aprenderam a vida toda e aprenderam de forma piedosa a não pedirem, porque Deus é poderoso, Ele sabe o que você precisa, Ele conhece suas palavras, como diz Salmo 39, antes que as suas palavras cheguem à tua boca, Ele já conhece suas palavras. Então as pessoas desenvolvem um tipo de fé assim, eu não peço nada, não falo nada, porque Ele sabe muito bem o que eu tenho, o que eu preciso. Aí Jesus vem e fala assim, quando orardes, orai-vos assim. Aí Ele vai falar, Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí, eu falei, seja feita a tua vontade, na terra assim como é feita no céu. Aí vem, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Olha o que ele está falando. Pedido aí já. Ele está pedindo. E ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que hoje? Porque para amanhã eu vou ter que pedir de novo para o hoje, amanhã vai ser hoje, do amanhã. Sim. Ou seja, para você fazer todo dia. Pede todo dia. Mas ele sabe que eu preciso comer. Ele sabe. Ele sabe que eu preciso me alimentar. Mas Jesus vem e diz assim, pede. Pede. Então, aquele que pede recebe, aquele que bate encontra. Então, por a Bíblia ser tão ampla, né, eu tenho um pastor hoje no Brasil que ele é uma referência teológica para mim, que é o Luiz Saião. E o Luiz Saião é muito equilibrado. E aí ele vai dizer assim que isso é dialética bíblica, que não é só uma coisa ou só outra. Ele é soberano e sabe tudo que eu preciso e ainda assim quer que eu peça e verbalize aquilo que eu desejo. E como isso se completa? Como que eu posso? Parece que uma coisa é contra a outra. Mas não é contra a outra. A Bíblia é cheia dessa dialética. Deus, ele é um ou ele é três? Ele é um e também três. A Bíblia é palavra de Deus ou é palavra de homem? É palavra de Deus, mas foi escrita em idiomas humanos por seres humanos. Então isso é a dialética bíblica. São coisas que parecem ser contraditórias, mas elas se completam. E toda vez que você tende para um lado só, você fica com uma parte só da coisa. E você não entende o todo. Então ele é soberano, ele sabe o que eu preciso, ele me salvou quando eu não poderia escolher pela salvação. Ele me encontrou perdido nos meus delitos e pecados quando eu não sabia que eu precisava sair dali. A luz dele resplandeceu nas minhas trevas. Foi ele que me transportou do reino das trevas para o reino da luz. Não fiz nada disso sozinho. Entende? Eu sou ente passivo em todo o processo da salvação. Ele me salvou. Mas mesmo tendo me salvado, mesmo tendo me dado tudo sem que eu tivesse pedido, mesmo sabendo tudo que eu preciso, ele quer que eu viva pela fé. E que eu use a fé todos os dias. Que eu seja curado por ele, transformado por ele, mas como Pedro, tenha coragem de subir, está ali, o paralítico chegar para ele e falar assim, me pedindo esmola, ele falou, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Outrora Pedro era o cara que tinha visto sua sogra ser curada, seu caráter ser transformado, seu barco ser inundado de peixes. Foi Pedro que presenciou a multiplicação de pães e peixes. Foi Pedro que não tinha dinheiro para pagar o imposto e Jesus mandou pescar. Ele pescou e tirou uma moeda dentro da barriga de um peixe para pagar o imposto. Pedro viu. E o que Pedro viu gerou nele um comportamento de fé. Que ele teve coragem de, à semelhança de seu mestre, não perguntar para Deus se Deus queria curar o paralítico. Ele diz, em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara levanta e anda. Entende? Então a fé bíblica é aquela fé dos filhos que se comportam como seu pai. Tendes fé em Deus, tendes fé do tipo de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho uma fé. Mas, cara, o que vai me diferenciar de um lunático que acha que tudo que eu falo vai acontecer? O que me diferencia de um lunático que acha que eu tenho o superpoder de falar tudo e tudo vai acontecer é observar outras disciplinas que me mantêm humilde, submisso ao Senhor, submisso à sua palavra. E assim como um bom filho de um bom pai, sabe ouvir não. E continua firme na fé, mesmo que daquela vez ele tenha dito não para mim. Mas ele me disse não hoje, mas não quer dizer que ele vai me dizer não sempre. Eu vou continuar pedindo como um bom filho que acredita que tem um bom pai. Lembrei de mais dois trechos da Bíblia, não vou me lembrar o contexto inteiro, eu gostaria até que você completasse. Sobre um pai que a filha já está morta e corre para falar para Jesus ressuscitar a filha dele. E Jesus fala para ele ter calma porque a filha dele já ressuscitou, já está viva. Não ressuscitou, só dorme. Não fala para ele que só está dormindo, ela não morreu. Está dormindo, como que era? É Jairo. Quando isso. Jesus está indo para a casa de Jairo, no meio do caminho, ela está viva quando ele vai chamar Jesus. Ela está só doente. E aí, quando Jesus está no meio do caminho, aquela mulher do fluxo de sangue, com hemorragia,
segura as orlas de Jesus, é curada, mas ela atrasa o processo. Jesus estava indo para a casa de Jairo, que podia ser mais rápido, mas teve um evento no meio do caminho que houve um imprevisto, que atrasou Jesus de chegar. No meio do caminho, alguém chega, o servo diz, não incomode mais o mestre, porque a menina já morreu. Isso. Ele olha para ele e fala assim, olha, não temas, porque ela só dorme. Ou seja, ela estava morta. Mas Jesus trata ela como alguém que estava dormindo. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso em todas as vezes que eu for orar para alguém que alguém diz, morreu. Estou indo lá falando, não morreu, ela só dorme. Se eu for um cara ousado, eu posso fazer. Diferente de Jesus, pode ser que quase todas as vezes eu me frustre ao chegar lá. É por isso que as pessoas não ousam mais ter fé. Porque elas tiveram fé, elas acreditaram, elas declararam. E chegou lá e não aconteceu. A mãe que estava com câncer morreu. O filho que estava doente morreu. Aí ela olha para esse texto e fala, cara, ou isso aqui não é verdade, ou comigo não dá certo porque de repente eu não estava pronto, ou me ensinaram errado. E aí eu prefiro não acreditar mais no ensino da fé. Quando eu analiso a fé sem abandonar outras disciplinas, eu consigo declarar como Jesus declarou, crer como Jesus creu. E quando acontece, eu dou a glória para ele, porque o que aconteceu foi mediante a fé nele, no poder dele. E quando não acontece aquilo que eu criei, eu consigo humildemente me submeter à vontade dele, crendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que se ele me disse não, é porque ele sabe melhor do que eu que deveria acontecer. E nem tento ficar dizendo, vai que talvez a pessoa ia sobreviver, mas no futuro ia ser pior. Não, eu não sei. Acabou ali. O melhor para mim é que ela tivesse ficado viva, porque eu queria ficar com a minha mãe por mais um tempo. O melhor para mim é que meu filho não tivesse morrido, porque eu queria muito. Mas a mesma fé que eu tinha para minha filha não morrer, a mesma fé que eu tinha para minha mãe não morrer, é a mesma fé que eu tenho que ele não vai me deixar sozinho nos meus dias de escuridão. E ele vai me trazer de volta para a vida e vai me fazer viver mesmo com uma dor tão grande que humanamente poderia me paralisar. Mas eu não serei paralisado, porque o Deus que eu cria para ressuscitar, que não ressuscitou porque ele não quis, ele tem poder suficiente para me salvar da minha dor e me manter vivendo feliz apesar da dor. Então a fé nunca te desampara, porque você não está usando ela de forma isolada de outros princípios. Você consegue viver com a fé e ao mesmo tempo que você não deixa de observar todo o contexto das Escrituras e se manter humilde, numa posição de servo, não na posição de Deus. Na posição de alguém que serve e que é alguém que depende. Sim. Outra passagem que eu me lembrei foi aquela que desce um homem pelo teto de uma casa onde o Senhor estava. Isso. Né? Os amigos desceram ele e perfeito. tal. Né? Tem essa outra passagem que é da fé. Aí a gente fala da fé das pessoas que estavam descendo, né? Ou aquele homem pelo teto. Você viu né? como a sua fé influencia na vida de outras pessoas também? Isso, queria comentar sobre isso. Isso é importantíssimo, né? O fato de... Ali era uma junção de coisas, né? Jesus, no ápice da manifestação do seu ministério, que uma das grandes... Quando o João Batista duvida, passa por um período de dúvida, né? João Batista é o menino que quando Jesus estava na barriga da mãe dele, ele já celebrou a chegada de Maria. Quando Maria chega perto de Isabel, Isabel percebe que dentro do ventre dela, João Batista já está se mexendo porque chegou perto de Jesus. Sim. Então, ele, antes de nascer, ele já sabia quem Jesus era, né? Mesmo que não conscientemente, porque era um bebê. Sim. Mas ao longo do seu ministério, ele só fez isso, só anunciar a chegada do seu primo. E aí, quando ele é preso no dia da aprovação da fé dele, que nós tínhamos falado no outro episódio, ele duvida. E ele manda os discípulos perguntarem para Jesus. Pergunta para ele se é ele mesmo que haveria de vir ou devemos esperar outro. Se ele é o Messias, né? Se ele é o Messias ou se a gente deve esperar outro. Pô, quem é que tá fazendo essa pergunta? João Batista. João Batista. O cara que falou que era ele. E aí a resposta de Jesus assim, diga para ele o que vocês viram e ouviram. Que os cegos veem, os mudos falam, né? Os coxos andam. E ele vai dizer assim, e o evangelho do reino é pregado aos pobres. Então esses amigos, eles estão no lugar certo na hora certa. Eles são pobres, necessitados, totalmente esquecidos pela sociedade. Eles estão diante daquele que veio justamente para esses. Para aqueles que não são. Então eles estão no lugar certo, porque eles estão diante do Senhor que atende todos. Mas ao mesmo tempo a gente não sabe qual que era a atitude do homem da cama. Se ele estava implorando para os amigos levarem ele também. A gente não tem todos os detalhes. Cara, vocês têm que me levar lá. Então a gente não sabe exatamente
Se a fé dos amigos era em Jesus, que curaria o amigo, a fé dos amigos era na certeza do amigo. Cara, a gente tem que fazer uma coisa por ele. O que a gente não vai fazer por esse nosso amigo? Ele está pedindo para a gente cavar, que tem que levar até ele lá, a gente vai levar. Nem que isso nós temos que arrancar o telhado dessa casa, descer ele lá no pé de Jesus. Então, aí já é fé. Fala que eu vou levar. Eu vou levar, exatamente. Agora, a gente não sabe exatamente qual foi a força motriz dos amigos. Se era o profunda amizade, o profundo apreço por esse paralítico, que era amigo. Então, não sei qual é o... Porque se você é meu amigo e você fala, cara, eu preciso muito que você me leve em tal lugar. Eu não posso nem ter tanta certeza do que vai acontecer lá. Mas se você me pediu com todo carinho e pela amizade que a gente tem, eu vou mover o mundo para te levar onde você me pediu para te levar. Agora, se esses amigos estavam dizendo para pro paralítico, cara, a gente vai te levar no lugar. Porque tem um cara lá que vai curar você. Então a gente não sabe exatamente quem veio primeiro. Se foi a fé dos amigos que moveu o amigo paralítico ou se foi a fé do amigo paralítico que moveu os amigos para levar. A grande certeza é que isso está relacionado com outros princípios bíblicos. Que ninguém faz nada sozinho. Entende? Que ninguém faz nada sozinho. Ou seja, mesmo que eu tenha fé do paralítico, eu preciso dos meus amigos para chegar. E mesmo que eu tenha fé dos meus amigos, a fé dos amigos para com o paralítico, eu preciso convencer o meu amigo que não é loucura o que eu estou fazendo. Que eu vou levantar ele em cima de um telhado e vou descer. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Isso mostra, mais uma vez, que a fé não opera isolada de outros princípios bíblicos. Entende? O contexto de que onde estiver... Isso é lá em Eclesiastes. É melhor serem dois do que um. Porque o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Olha como está entrelaçado. Ou seja, se a minha fé me isola, ela não é bíblica. Se a minha fé permite a falta de perdão, ela não é bíblica. Se a minha fé me torna soberbo, ela não é bíblica. Então é muito legal esse assunto que a gente acabou entrando. É que a fé... Provou-se aqui em Jairo, provou-se em tudo isso e que a fé não opera isolada de outros princípios bíblicos. A fé me torna mais humilde sabendo que sou servo. Ao mesmo tempo que a fé sabe que, embora eu tenha fé que Jesus me cura, eu não consigo ir até ele sozinho. Eu preciso de amigos que me levem, que me abram o telhado. Se a gente está falando da fé dos amigos, eu sei que Jesus cura, mas eu preciso convencer meu amigo. Que ele vai deixar a gente levar ele até lá. E eu tenho que aplicar nele a minha fé para que ele creia como eu. Porque toda vez que um enfermo era curado, Jesus olhava e falava para o enfermo, a tua fé te salvou. Ou seja, mesmo que os amigos fossem o precursor da fé, eles precisaram convencer o amigo paralítico que o que eles estavam fazendo era passivo de sucesso. E ele teve fé também, paralítico, porque senão não teria se curado, né? Mas foi interessante isso que a gente comentou, de mostrar que a relação disso, né? A relação, eu tenho fé, mas não é suficiente. Se eu não chegar até ele, não tem cura. Então eu preciso de outras coisas também para que a fé se realize. Pastor, agora mais uma pergunta aqui. Quais são os desafios comuns à fé e como lidar com eles? Os desafios seriam as dúvidas, tribulações, crises, né? Porque a fé não é algo tão simples. São 2 letrinhas, mas não é algo tão simples. Principalmente por causa das dúvidas, né? É só você lembrar daquele episódio de Pedro afundando. A gente consegue exemplificar os desafios da fé. Você lembra de qual evento eles estavam vindo? Quando eles começaram? Na pescaria, né? Não, era da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus tinha quando o barco começa a afundar e Jesus vem andando sobre as águas. Não quando Jesus estava dormindo. Quando Jesus estava dormindo, eles estavam indo para Gadara. Eles estavam indo para socorrer aquele endemoniado, eles não sabiam disso. E aí no meio do caminho o barco entra numa tempestade e Jesus está dormindo. E aí Jesus chama ele de homem de pequena fé. Mas vamos lembrar do outro episódio, que Jesus acaba de multiplicar pães e peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alimentou toda essa multidão com 5 pães e 2 peixes. A primeira multiplicação. Certo. Aí Jesus entra no barco, Jesus manda eles entrar no barco, fala que para eles irem adiante, que depois se encontraria com eles. Se existe algo que mais pode fortalecer sua fé, de ver Jesus alimentar. Imagina que Jesus te dá um cesto e fala assim, distribui. Aí você olha para dentro do cesto, tem... 3, era 3 ou 5, né? 5 pães e 2 peixinhos. Tem 5 pães ali, 2 peixes. Aí ele chega você e eu, ele dá a cesta de pão na tua mão e de peixe na minha. E fala assim, pode distribuir. Aí você olha aquela multidão assim e fala, beleza, vou fazer o que ele tá mandando. Aí você vai dar pro primeiro, você tá com os peixinhos, eu tô com os pães. Você tá com 2 só, sua fé tem que ser maior que a minha ainda. Porque você vai lá dar um peixe para um, dá um peixe pro outro, aí quando você se prepara para dizer, acabou, você olha, tem 2 peixes lá ainda. Aí você coloca aqui, daqui a pouco você olha, tem 2 peixes lá ainda. E aí você vai lá e nunca mais acaba. E pelo contrário, aquilo vai crescendo ao ponto de sobrar 12 cestos no final.
Eles tinham acabado de viver isso. Acabado de ver isso. Eles estavam com o gosto do peixe e do pão na boca que eles tinham comido que tinha vindo de um milagre. Uhum. Aí eles entram no barco. E qual que era o assunto deles, talvez, no barco? Cara, você viu aquilo? Que doideira. Que doideira. Impressionante, cara. Você viu o seu cesto? Cara, no meu não parava de sair pão. Uhum. Cara, incrível, incrível. Eles estavam comentando sobre isso. Uma tempestade chega. Aí, estão eles desesperados, tentando fazer o barco não afundar. Aí eles veem Jesus vindo andando sobre as águas. Tudo bem, até aí tá tudo certo. Eles acham que é um fantasma, tal, porque eles estão no meio de uma situação complicada. Aí Jesus chega para Pedro e fala, Pedro fala, se é tu mesmo, manda eu sair do barco e ir. Pedro tá movido com muita fé, cara. Porque pare para pensar na atitude de Pedro. Pedro poderia dizer assim, ó, se és tu mesmo, faça parar a tempestade. Mas ele fala, se és tu mesmo, fala que eu também ande sobre as águas. Olha como Pedro tá com a fé dele em alta. Eu não falaria isso para Jesus. Eu vou sair desse barco. E Pedro vai lá e sai e anda, cara. Pedro anda sobre as águas. Mas aí o que acontece? Quando a Bíblia diz que ele, olhando para os ventos e para a circunstância, teve medo e começou a afundar. Aí então Jesus vem, tira ele e fala, porque duvidaste, homem de pequena fé? Coloca eles no barco, manda acalmar o vento, e o mar tudo acalma, eles ficam impressionados, diz, quem é esse que até o vento e o mar obedece. Mas olha que interessante isso. Ele viveu um momento de fé incrível, multiplicação de pães e peixes, andou sobre as águas, tava voando. Esse cara tá voando. Esse cara agora entendeu o que é ter fé. Mas, de repente, quando ele olha para as circunstâncias e duvida, ele começa a afundar. Então, qual que é o desafio da fé? É continuar olhando para Jesus. Tanto que o escritor dos Hebreus vai dizer que ele é autor e consumador da nossa fé. Ou seja, ele opera a fé do início ao fim. Ou seja, o desafio da fé é você não ser dominado pelas circunstâncias. Não quer dizer que você ignora as circunstâncias, volto a dizer. Como Abraão creu contra a esperança. É você simplesmente saber que as circunstâncias não são definitivas. Elas não definem. Quem define é o Senhor. A última palavra é dele no sentido claro. Se ele não disse nada, então não vai acontecer nada. Espero que ele diga. Espero que ele manifeste sua vontade. E então, baseado na vontade dele, aí sim é definitivo. A palavra do inimigo não tem poder de sentença. É por isso que eu vejo muita gente com medo de Satanás, medo de maldição, medo de inveja, medo de olho gordo, medo de feitiçaria, medo de um monte de coisa. Quando Golias enfrenta Davi, ele fala assim, eu vou te matar. Aconteceu o que Golias falou que ia acontecer? Não, porque a palavra do inimigo não tem poder, mas Davi falou, eu vou te matar. Porque você vem a mim com lanças, com espada, escudo, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E é ele quem arranca a cabeça do gigante. Davi falou com fé. Ele já era, cara. Para você tá acabado. Você não tem noção com quem que você está enfrentando. Então, a palavra do Senhor é definitiva. As circunstâncias não são definitivas. O que o inimigo diz não é definitivo. Os problemas não são definitivos. O que Deus disse é definitivo. Se você se manter firme nisso, você vai enfrentar os desafios. É o que Jesus diz depois do Sermão do Monte. Que ele vai dizer, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Porque ele vai dizer que aquele que ouve e não pratica é como quem constrói sobre a areia. Ele vai dizer, vem a tempestade, vem os ventos e a casa cai. Aquele que ouve e pratica essas minhas palavras é como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Aí ele vai dizer que não vai ter desafio e circunstância? Não, ele fala, os ventos vêm, a chuva vem, mas ele se mantém firme. Porque ele está fixado sobre quem? Sobre Cristo, que é a pedra angular. Então, quais são os desafios? O maior desafio da nossa fé são as circunstâncias. E como que a gente vence as circunstâncias? Levando elas em consideração, mas ao mesmo tempo dando uma informação para nós mesmos e para as circunstâncias que elas não definem nada. Que quem define é o Senhor. Sim. Legal, Mateus. Deixa eu ver se eu consigo fazer a última aqui para a gente encerrar. Como a fé se manifesta em nossas ações? Essa é legal. A fé e obras, né? A fé sem obras é morta. Tiago, né? Tá em Tiago. Foi aquilo que a gente falou lá atrás sobre a fé gerar fruto. A fé gerar fruto. Ou seja, alguém que tem fé, que fala aquilo que ele pratica. Vamos entender a fé num sentido mais amplo, tá? Não só essa fé prática, mas aquela fé que a gente falou no início de ter certeza de que sou filho de Deus, de ter certeza de que Deus me mudou, transformou minha natureza. Sim. Então, quando você lê Tiago está dizendo o seguinte, Tiago está confrontando aqueles que diziam ter fé, mas essa fé não afetava a vida prática deles.
E ele diz assim, se a pessoa chega para você e diz que está com fome, e você diz Deus te abençoe, e não dá um prato de comida para ela, seu Deus abençoe e não enche a barriga de quem está com fome. Sim. Então você precisa manifestar a sua fé. E ele não está falando de uma fé para conquistas pessoais. Nem fé para cura, nem fé para o milagre, nem fé para uma porta aberta, nada disso. Ele está falando fé em Deus, que manifesta em minha vida uma transformação no meu caráter, no meu comportamento. Sim. Então como que você conhece a fé de alguém? Então vamos voltar lá no primeiro episódio que fala de fé como uma certeza. Então você tem fé que você é filho de Deus. Tenho. Beleza. Essa é a sua fé, beleza? Mas se eu não consigo ver Deus em você, então a sua fé é uma crença morta. A fé sem obras é morta. E ver em mim não é sobre minhas ações. Sim. Não sobre minha aparência, por exemplo. Não é o que você fala, porque você pode se autopromover. Sim. É quem anda com você. Quem anda com você. É como seus filhos te veem. Entende? É como sua esposa te vê. Não é ir na igreja todo domingo. Não, porque isso daí, Jesus chama, inclusive, os fariseus de sepulcro caiado, porque eles tinham uma postura boa por fora, mas por dentro eles eram podre. Entende? Ir na igreja todo domingo, Hebreus 10, 25, vai dizer assim, não deixai-vos de congregar, como é de costume de alguns. Ainda mais que vedes que chegam aqueles dias. Então, o congregar é uma das coisas que manifesta a nossa natureza de filho. A gente quer estar junto com os outros filhos, ouvindo a palavra do Pai, gerando comunhão, porque a comunhão, a igreja não é... tem uma frase muito equivocada, está sendo dita por algumas pessoas aí na mídia, e parece bonita. Ele diz assim, a igreja não tem 4 paredes, mas a igreja tem 2 pernas. Que diz que a igreja é você. Biblicamente isso é um equívoco, porque a igreja nunca é dita no contexto individual. É sempre a igreja, nós somos a igreja. É um coletivo. É um coletivo. Então a igreja realmente não tem 4 paredes, mas a igreja é um grupo de pessoas que se reúnem em torno das escrituras, seguindo todos os parâmetros que a escritura coloca para que aquilo se configure como uma igreja. Princípios de disciplina. Se você lê Mateus 18, por exemplo, quando alguém peca, Jesus vai lá, confronta, se não se arrependeu, chama 2 ou 3, não leva para a igreja e tal. Tem todo ali Jesus mostrando o que é uma igreja. Então, uma pessoa que vai na igreja todo domingo, ela tem um indício. Agora, não quer dizer que quem vai na igreja todo final de semana tem fruto de fé. Porque às vezes ela vai justamente para se auto-justificar. Porque aquilo ali apazigua a consciência dela estar na igreja. Então eu digo que como a pessoa é na vida dela. E a igreja é muito pouco da vida. Ainda mais se a pessoa está numa igreja em célula, que tem discipulado, por exemplo, igual a nossa, ela está discipulando pessoas, sendo discipuladas durante a semana, está indo numa célula, está indo no culto, está trabalhando, está ganhando vidas, aumenta o convívio dela com a comunidade. Mas vamos supor, dentro do que é majoritário na nossa cidade, que a pessoa vai na igreja num dia só. Então a pessoa vai na igreja no domingo, 1h30, 2 horas de culto. E ela vai embora. Aquilo ali não dá nem para tirar uma mínima de uma amostragem para saber se as ações dela representam a fé dela de verdade. Ali é uma experiência laboratorial. Ela está se policiando no que ela fala, no que ela veste, no que ela pensa, no que ela diz. Agora, no dia a dia, é só você chegar no trabalho de alguém e perguntar assim, me responde uma coisa. Essa pessoa, ela é mais parecida com Deus ou com o diabo? Infelizmente, a maioria dos cristãos hoje, ou a pessoa responderia de forma categórica, parece muito com o diabo. Gosta de intriga, invejoso, problemático, rancoroso. Ou a pessoa dizer, cara, nem consigo perceber, não consigo dizer nada. E aí que é um problema. Porque a neutralidade é contra um dos princípios que Jesus disse, que uma luz não se esconde debaixo de uma mesa. Uma cidade iluminada não se esconde. Uma cidade iluminada em cima de uma montanha, ela não pode ser oculta. Não tem como, é impossível. Então, se você é cristão ou você nasceu de novo e sua fé, a sua certeza é em Deus, suas obras vão dizer claramente se isso é verdade ou se isso é só uma ilusão da sua parte. Pastor, o assunto é bem extenso, né? Quero agradecer mais uma vez a participação no podcast. Muito obrigado. Acho que são palavras, são assuntos você trouxe com bastante clareza pra gente e obrigado. De nada, estamos aí. Gente, quero que você que esteja ouvindo, assistindo, nos acompanhe nas redes sociais, dá uma olhadinha aí nos outros episódios e aguarde, porque virão mais episódios, tanto com o pastor Matheus, como outras pessoas também vindo até aqui, trazendo pra gente um pouco mais a palavra. Muito obrigado a todos e até a próxima.